Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do VGHF11, o Valora Hedge Fund. Trata-se de um fundo misto, né? Então ele tem principalmente papéis, né? Concentrando aí sua posição em CRIs e também outros fundos imobiliários. A gente vai detalhar um pouco melhor aí a divisão do patrimônio líquido desse fundo. Vamos entender aí seus principais papéis, tentar identificar se existe algum problema mapeado nesse fundo e conhecer um pouco melhor aí a forma que ele gera receita todo mês. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E já vamos começando trazendo o portfólio do fundo, né? A gente tem aqui, dentre as posições de CRIs, né? A gente tem o JSTX com a participação de 4,6% do patrimônio, a posição mais relevante. O CashMe com 3%, Matarazzo 2,9%, Tecnisa com 2,6% e o Planta 2,55, né? Trazendo aqui uma visão rápida, pelo menos dessas cinco maiores posições, né? O primeiro, JSTX, é uma operação do Grupo Vamos, né? Uma empresa negociada na B3. Inclusive, acho que eu nunca fiz vídeo dessa empresa no canal. Se você tiver interesse em conhecer um pouco melhor ela, deixe os comentários aqui, né? Então, é uma empresa de locação de equipamentos pesados no Brasil, né? A gente tem a CashMe, que é uma empresa aí, do grupo Cirela, né? Ela atua aí nessa área de empréstimos, né? O Matarazzo, que é um grande empreendimento ali na cidade de São Paulo, no bairro de Bela Vista. Temos também a Tecnisa, empresa incorporadora aí da cidade de São Paulo. E temos também o Planta, né, a operação com Planta Inc., né, incorporadora paulista também. E a gente percebe aí que o fundo ele tem dentro das principais posições grandes empresas aí envolvidas, né? Além dos CRIs, a gente tem uma carteira relevante de fundos imobiliários. Então, trazendo aqui uma visão rápida, a gente tem o BRCR11 como maior posição, fundo de lajes corporativas. O JSRE11 também uma posição relevante. Aqui temos uma informação divulgada trimestralmente pelo fundo e aí nos traz aqui a quantidade de cotas e os valores, né, envolvidos ali na aquisição do fundo. A gente observa ali que alguns deles, né, apresentam hoje um preço de cota mais baixo do que o preço de aquisição. Então, tem uma posição relevante aí em fundos de lajes corporativas, que é um setor que não se recuperou totalmente ali. E temos SPEs também envolvidas, né, a Sociedade de Propósito Específico, né, a IU com 1,8% do patrimônio é a mais relevante, que é um investimento em 4 empreendimentos imobiliários residenciais, né, na cidade de São Paulo. Então, essa é uma visão rápida dos principais itens do portfólio desse fundo imobiliário. Uma visão mais geral do fundo, né? A gente tem 59% em CRIs, 34% em fundos imobiliários e 4,8% em SPEs. Em termos de indicador, a gente tem 36,4% com o CDI e o restante com o IPCA. O fundo ele tem uma estratégia interessante, né, que você tem aí quase 2/3 dele, né, 65%, em ativos voltados para a renda e um percentual complementar ali de 35% em que o fundo pretende buscar aí valorização dos ativos. Então, dessa forma ele divide ali, se organiza para fazer os seus investimentos. Trata-se de um fundo bastante ativo, inclusive, né? Ele tem a movimentação de compra e venda de ativos bastante relevantes. Aqui a gente tem o relatório de um mês, né? E a gente observa ali que ele, especialmente nesse mês, ele fez aí
a venda de ativos de 2 fundos específicos, né? Então, é um fundo que ele tem uma atuação bastante interessante. A gente vai ver a seguir aqui o efeito dessa negociação no resultado do fundo como um todo. E aqui vale a pena a gente parar e entender um pouco melhor a evolução aqui dos resultados do fundo. A gente tem os últimos 3 meses, né, de dezembro a fevereiro. O pagamento dos CRIs, né, ele está aí num patamar interessante. A gente percebe que janeiro e fevereiro pagou um pouco mais do que dezembro. Então temos uma certa estabilidade. A questão de inadimplência, que é uma grande preocupação de fundos de papel, a princípio não está atingindo em grande parte aí o resultado do fundo. Na área de fundos imobiliários, né, os proventos, em janeiro foi um mês bastante relevante. Lógico, né, temos aí vários fundos que pagam um valor mais alto no fechamento do semestre, né? E fevereiro foi um mês bem interessante também. E aqui nas negociações, né, a gente observa que perto do valor total aqui de proventos, as negociações são valores bem menores, né? Então isso dá uma certa garantia, uma certa tranquilidade para o investidor, de forma ao fundo manter aí uma certa estabilidade nos seus resultados. Mas chama atenção que o resultado parcial dele aqui, a gente tem aí o pagamento, né, das distribuições maior do que o resultado em 2 meses de 3, né? Então, esse é um ponto importante, né? Pode ser que em um determinado momento, caso os ativos não performem tão bem, principalmente fundos imobiliários ali, aquela exposição a lajes corporativas, o fundo possa ter uma necessidade ali de baixar um pouco a distribuição. Mas, a princípio, a gente olha o resultado, nos parece bem tranquilo por enquanto, né? Que ele tem a evolução do patrimônio e ele faz as suas distribuições ali ao longo dos meses. O histórico de dividendos mensais, né, ele tem mantido aí um patamar acima de 1%, o que é um patamar interessante também em termos de resultados. E essa é a evolução da cota dele ao longo dos últimos 2 anos, né? A gente observa aí uma oscilação, chegou num mínimo ali em meados de 2023, recuperou um pouco de valor agora. Nesta tabela, a gente vai comparar então o VGHF com outros fundos imobiliários de papéis, né, com características mistas, alguns deles, né? Sua relação preço-valor patrimonial de 0,99 está praticamente empatado com seu valor patrimonial. O dividend yield caiu nos últimos 3 anos, assim como o Habit 11. É um fundo de boa liquidez, 5,5 milhões de liquidez, quase 400 mil cotistas. É um fundo que tem bastante interesse por parte do investidor e sua taxa de 0,90. Quem investiu há um ano pegou um momento de baixa da cota e conseguiu aí uma valorização, né, nos últimos 12 meses, além da distribuição, né, chegando a um resultado de 21%. Quem pegou um pouco mais atrás já começa a pesar a desvalorização da cota e o resultado fica um pouco acima da inflação, né? No gráfico a gente percebe claramente aí a evolução da cota, né? E aí como é importante de repente quem pretende investir nesse tipo de fundo buscar aí um valor de cota um pouco mais baixo em relação ao seu histórico, né? E aqui temos os principais resultados: rendimento médio mensal na casa de 10 centavos por cota. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos do VGHF11. O lado positivo é um fundo misto com uma composição interessante, né? E ele divide ativos entre renda e valorização. Ele tem equilíbrio entre os indicadores, né? Uma participação relevante em CDI, mas também em PCA. O fundo tem mantido rendimento acima de 1% ao mês no último ano e ele acaba sendo quase um fundo de fundos, né? Ele tem várias opções de investimento dentro dele e você, ao escolher ele, você investe, né, consegue aí
segregar um pouco aí o seu investimento entre várias classes de ativos. Do lado negativo, no histórico mais longo, a gente observa que houve uma desvalorização mais relevante das cotas. O fundo comprou cotas de outros fundos a valores relativamente mais altos, e tem uma posição relevante em lajes corporativas, que é um setor que ainda não se recuperou totalmente. E o fundo tem uma distribuição estável, mas em alguns meses ali ele distribui um valor acima do resultado. Se ele não tiver aí um fluxo estável de recebimento de proventos, ele pode ter a necessidade aí de baixar um pouco a distribuição. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.